Muito bom dia, nação. Chegando logo cedo com informações atualizadas do Mengão. Trouxe um corte para vocês aí do que a imprensa esportiva está falando do Mengão. Mas antes, se inscreva no canal e deixa o like. Bora pro vídeo. Também. Fala, André, tudo bem? Olá, Marcela, boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo fim de semana desde já. Decisões aí pelo Brasil nos estaduais. Que sorteio de Champions, hein, Marcela? Que bolinhas cruéis. Que coisas não estranha, mas poderia ser diferente. A gente vai poder falar sobre isso. O lado mais forte ficou muito claramente ali do lado esquerdo na hora que a tela ficou mostrada. Mas sorteio é sorteio, né? A gente pode lamentar, mas é o que tem. Vamos lá. Pois é, poderia ser final, né? A gente poderia. pensa assim. Confrontos que poderiam ser final muito antes da grande final. Sim. Nosso primeiro assunto é Fla-Flu. Neste sábado tem Fla-Flu decisivo. Pedro Henrique Torres chega aqui no Sport Center. Um Fla-Flu de tantos reencontros e mais uma vez decisivo. Vale agora a vaga na final. A vantagem é rubro-negra. O placar de 2-0 do primeiro jogo permite até uma derrota por 2 gols para avançar à sexta final seguida de campeonato carioca. É bem simples, não tem segredo. O Flamengo tem que evitar o que aconteceu no ano passado. O outro, o Fluminense, tem que repetir exatamente o que ocorreu em 2023. Ano passado, o Flamengo abriu os mesmos 2-0 e levou 4-1 na volta. Além de um time mais seguro, traz lições para 2024. Acredito que o passado fica no passado, né? Claro que serve de lição pra gente. Como eu falei, não tem nada ganho, trata de clássico, trata de um novo jogo, um Fla-Flu. Então a gente tem que entrar com o mesmo foco, a mesma concentração que a gente teve no primeiro jogo, sabendo que vai ser mais um duelo difícil, não é fácil jogar contra eles. O tricolor se agarra na virada épica de 2023. Um baile de Marcelo e companhia. Mas o presente traz complicações. Thiago Santos e Samuel Xavier fora, mas André de volta depois da suspensão. A motivação não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida, quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né? Que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. Não tem nada a ver o ano passado com esse ano. É uma outra história, nada a ver. Rivalidade histórica, 2 últimos campeões da América e do Carioca. No Maracanã, Fla e Flu decidem se o futuro vai repetir o passado ou se a bola muda de lado mais uma vez. André Kfouri, é situação muito difícil para o Fluminense e é claro que realmente é uma temporada completamente diferente. Para ficar ainda pior, confirmação de 2 jogadores que não estarão em campo amanhã para ajudar o Diniz. E simplesmente Paulo Henrique Ganso e Germán Cano fora da grande decisão desse campeonato estadual. Pois é, Marcela, dois dos jogadores mais importantes. Isso é muito ruim para o espetáculo. É claro que é muito ruim para a torcida do Fluminense, mas para todo observador neutro que vai olhar esse Fla-Flu com todo o interesse que um Fla-Flu é capaz de gerar, especialmente com esse contexto decisivo, é muito ruim porque 2 jogadores que abrilhantariam, sem dúvida nenhuma, essa partida de volta do campeonato estadual entre Flamengo e Fluminense. O Ganso e o Cano estão entre os jogadores prioritários do técnico Fernando Diniz e a ausência deles torna a missão do Fluminense ainda mais complexa. Mesmo com a presença deles, ou seja, com o Diniz podendo escalar o Fluminense, que ele entende ser o melhor, aquele time que ele prefere para tentar tirar essa vantagem do Flamengo, como aconteceu no ano passado, a missão do Fluminense já seria muito mais complicada, porque o Flamengo que está do outro lado é um Flamengo bem distinto daquele dirigido pelo Vitor Pereira na temporada passada, que foi dominado no segundo jogo. Aliás, foi uma partida das melhores que nós tivemos no Brasil durante todo o ano passado, o segundo jogo da decisão, né? Acontece agora o encontro nas semifinais. O do ano passado foi na decisão do campeonato. Então, o Flamengo é um time muito mais forte, é um time muito mais perigoso, acima de tudo, é um time muito mais sólido e muito mais competente para executar o seu tipo de futebol. Então, aquilo que o Tite vinha fazendo desde o início da temporada, com o Flamengo indo para os Estados Unidos, começando a tentar fazer o trabalho encaixar,
Hoje a gente já consegue ver em campo, a gente viu plenamente na primeira partida das semifinais, com a vitória por 2-0 e o domínio que o Flamengo conseguiu impor ao jogo, impor ao Fluminense. E eu, honestamente, vejo como muito improvável a volta do Fluminense ao campeonato estadual. Não acho que o Flamengo vai permitir, por mais talentoso que seja o elenco do Fluminense, e a gente conhece bem. Pois é um Fluminense, então, que precisa vencer por 3 gols de diferença para passar para a grande final do Campeonato Carioca. E a gente tem uma tela mostrando os jogos que o Fluminense já conseguiu esse placar nessa temporada. Bom, 4 jogos, 4 vitórias por 1 gol de diferença apenas, não serve. 1 jogo por 2 gols de diferença também não, e aí 2 jogos por 3 ou mais gols de diferença. 29%, então, dessas vitórias do Fluminense contra Nova Iguaçu e também contra o Bangu. E a gente lembra, né, André Kfouri? É um Flamengo que não toma gols. No Campeonato Carioca. Teria que acontecer um encontro de defeitos do Flamengo que a gente ainda não viu e virtudes do Fluminense que também não estão tão visíveis ultimamente. E com a ausência do Cano, especialmente o Cano, já que o Fluminense precisa de muitos gols, a coisa se torna ainda mais complexa para o lado do Fluminense. E é curioso, né? Os times meio que inverteram os papéis em relação ao que aconteceu exatamente nessa época, no ano passado, de 22 para 23, o time que teve Mundial, que teve um início de temporada um pouco atropelado por causa dos tempos ali, a necessidade de estar em alto nível competindo, terminou o ano, né, de uma maneira mais prolongada, foi o último a voltar. Esse time foi o Flamengo. De 23 para 24, essa equipe é o Fluminense e talvez as coisas estejam se equilibrando ou, na verdade, se desequilibrando aí também. Pois é, e quando a gente pensa em Nova Iguaçu e Vasco, que é a outra semifinal, e Fla-Flu, a gente falaria, não, o Fla-Flu é muito mais equilibrado do que Nova Iguaçu e Vasco. E não é isso que acontece nessa segunda partida. A outra semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu está... Do Flamengo, Tite tem o elenco praticamente completo à disposição. Gabigol está recuperado de lesão. O único desfalque é o volante Gerson, que se recupera de uma cirurgia no rim. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Tudo pronto para o clássico mais charmoso do Brasil. Rivalidade de sobra. Um jogo com muitos jogadores de seleção no Campeonato Carioca. Pois é, os dois se encontram na semifinal e não na decisão, né? Porque o Fluminense acabou como 4º colocado na classificação da primeira fase da competição. E a desculpa no primeiro jogo, Berna, por parte do Fluminense, é que o time estava cansado por ter jogado contra a LDU as 2 partidas, sendo que na decisão da Recopa, né? Recopa Sul-Americana, sendo que um dos jogos foi na altitude de Quito. Não, eu acho que o Diniz escalou e mexeu mal nesse jogo, né? Contra o Flamengo, a gente falava até sobre isso na transmissão, ele poderia ter montado o meio de campo ali, mais semelhante àquele que a gente viu na reportagem agora, né? Poderia ter recuado o Martinelli e colocar o Alexandre e o Ganso, que aí parece, né, com esse meio de campo, com o André, Martinelli, Ganso. Mas não, ele colocou o Renato Augusto desde o início. Então ele abriu, o De La Cruz falou sobre isso, né? Que tinha muito espaço para jogar. Então foi um erro estratégico do Fernando Diniz no primeiro jogo, falando sobre o Fluminense, né? Que você me perguntou sobre o Fluminense, mas sobre eu não acho que tenha sido questão de cansaço por causa da decisão contra o... Deus pode ter tido um peso ali, eventualmente, mas o Fluminense não jogou nada, mais uma vez. Fluminense em 2024 é um time que está jogando mal. Está jogando mal o time do Fluminense. Você tem uma perda importante de um jogador, sai o Nino, o Fernando Diniz coloca o Thiago Santos para ser zagueiro, não me parece ser uma decisão boa até o momento, pode vir a ser no futuro, até o momento não é. Mas o fato é que o Fluminense não está jogando bem nesse ano. Logo, o sobrenatural de Almeida não vai entrar em campo e o confronto está decidido. Não vou dizer que está decidido, Kaká, mas você diz... não vou dizer que está decidido, mas assim, o Flamengo é um time que não toma gol. Tomou um gol no Campeonato Carioca e esse gol sofrido foi num jogo com o Sub-23 contra o Nova Iguaçu. O Fluminense tem que fazer uma diferença de 3 gols. É muito difícil. Né? E Vasco e Nova Iguaçu que poupou alguns jogadores. Poupou o Xandinho e o Carlinhos no jogo contra o Internacional, né?
joga pelo empate. Mas vai jogar diante de um Maracanã repleto, né? O Nova Iguaçu tem direito a apenas 4 mil ingressos. Fez isso. Houve uma inversão de mando nesse jogo. Fala, Vitão, tá tudo resolvido? Olha, Vasco e Flamengo, é isso? O Flamengo está na final. O confronto acabou antes do primeiro jogo, quando saiu a escalação com Renato Augusto e Ganso no campo. Foi uma escalação completamente imbecil, inacreditável. Assim, é inacreditável o que o Fernando Diniz fez. Aliás, o Fluminense não ganha um clássico há 13 jogos, por contextos diferentes. Agora, você pode perder do Flamengo sempre, porque o Flamengo, para mim, tem o melhor time do país. Agora, você fazer uma escalação dessa é uma brincadeira, né? Então, o confronto acabou. Para mim, o Vasco é favorito, mas tem um jogo que o adversário tem a vantagem do empate. E acho que o Vasco pode complicar para o Flamengo numa final, fazer frente, e se for com o Nova Iguaçu, não precisa nem ter a final. Do quinto ao oitavo colocado, a decisão é a Taça Rio, onde está o Botafogo. E os jogos são esses aqui, ó. Boa Vista e Portuguesa jogam amanhã às 6h30, primeiro jogo 1-1. E a outra partida, Botafogo e Sampaio Corrêa, 2-1 no primeiro jogo para o Botafogo, domingo, 6h30 da tarde, os dois... Então é isso, né, nação? Vimos aí a opinião da imprensa aí, e cada vez mais o Mengão se torna mais favorito, né? Agora foi confirmado aí que o Ganso e o Cano vai estar de fora. Isso aí é uma vantagem muito grande para o Flamengo, né? Porque o Cano é bem enjoado, né? Tem que ser é um bom finalizador, ele tem que sempre estar bem marcado ali. E ele não estando jogando aí já vai ser uma coisa muito boa aí para a zaga aí. Mas mesmo assim ainda tem que ficar de olho no John Kennedy, né? É um jogador jovem, muito forte, também finaliza muito bem. Mas o Fluminense aí, com mais desfalques aí, então vai ser menos preocupação com o Mengão. Quero que o Flamengo aí consiga ganhar de pelo menos uns 2 gols, a gente passar com autoridade. Pessoal, então essas foram as notícias aí. Onde vocês saírem aí, se inscreve no canal e deixa o like aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!